falar um pouquinho sobre o que eu aprendi esses dias. Que eu fiquei ruim, então eu fui procurar estudar um pouquinho sobre a área que a gente trabalha. E nisso, eu anotei alguns pontos que o meu irmão já tinha falado pra mim, eu tinha uma certa dúvida, então eu procurei aprender um pouquinho sobre isso, tá? E aí, eu comecei a seguir um canal da Natália Moreira. Ela é mãe empreendedora e ela trabalha nesse ramo da gente. E nisso, ela ensina algumas técnicas que facilitam o nosso dia a dia e facilita a gente ter mais cliente, né? Alcançar mais cliente. E também facilita a nossa forma de trabalhar, tá? E aí, nesse vídeo, nessas aulas que eu fui aprendendo, nesses vídeos que eu fui aprendendo, fui pesquisando, eu descobri que assim, muitas das vezes a gente comete alguns erros. Eu já cometi. Por quê? O que acontece? A gente trabalha com valor, não com preço. Foi o que eu aprendi num dos vídeos. Por quê? Valor, não preço. Porque preço é o que você paga ali na loja. Valor é o que vale o seu trabalho. Quanto vale o seu trabalho? O preço é o material. Valor é o quanto vale aquilo lá. O quanto vale o que você faz. Então, um dos vídeos que eu assisti dela, ela fala sobre a precificação, não desvalorizar o seu trabalho. Porque se você comprar, vamos supor, um cliente seu fala, mas eu achei por tanto. Aí você abaixar o seu valor, você está desprecificando o seu trabalho. Você está se desvalorizando. E aí é onde ela fala que quando você faz isso, você não tem lucro, você não cresce. Então, você tem que fazer o quê? Com que a cliente sua entenda o porquê que ela tem que comprar com você. O porquê o seu é diferenciado valor. Ou seja, o seu é mais caro, mas qual é a qualidade do seu? Qual é o diferenciado seu? É uma das coisas que ela fala num dos vídeos. E aí eu também pesquisei com outro vídeo que eu não lembro agora. O cara fala que muitos erros que a gente comete é lucrar e achar que aquele tudo é seu lucro. Vamos supor, você gastou 30 reais para fazer a sua encomenda. E aí você pega desse 30 reais e teve mais, vamos supor, você gastou 30, você teve 60 de lucro. Vamos supor, os seus 60 reais não é lucro. Os seus 60 reais você tem que dividir em 3. Então são as famosas regrinhas de 3. Você tem que dividir metade, uma parte é sua, outra parte é da sua empresa e a outra parte é uma reserva. Então você tem que trabalhar com esses 3. Parte sua, parte da sua empresa e a parte da sua reserva. Por quê? A parte sua você pode comprar o que você quiser. Só que a parte da empresa, ela é só para a empresa. Acabou uma cola, você vai repor a cola. Acabou uma tinta, você vai repor a tinta. Então, e a parte da reserva, vamos supor que se acabou com o o da empresa não tem, e surgiu algum imprevisto, você tem que ter essa reserva. E aí foi onde ela falou que a gente tem que trabalhar. Muitas das vezes, quando a gente começa, a gente quer fazer várias coisas. Então, a gente tem que escolher o que realmente a gente quer trabalhar. E aí, ela falou o seguinte, que foi uma coisa que o meu irmão já tinha comentado comigo e eu não tinha entendido a lógica. Então, aí agora eu entendi. A gente tem que trabalhar com 3 projetos. A, B e C. No caso, ela nomeou como clássico, luxo e super luxo, o dela. Então, o que seria o A? O A, que é o clássico, o dela, seria um kit que você, vamos supor, você vai vender dele, porém você não vai vender muito, porque ele é mais barato. Então, tipo assim, quando você vender, você vai vender. É clássico, é pra gente que quer gastar pouco. O luxo, que é o plano B, pela lógica deles de empreendedorismo, é o que mais sai. E o plano C, que
seria o super luxo, que é a questão do... tipo assim, ele quase não vai sair. Porém, quando ele sair, ele vai te dar um lucro muito maior, você entendeu? Então, você tem que trabalhar com essas três classes, A, B e C. O clássico, que é o mais barato, o do meio, que é o B, que seria um luxo, mas entre, assim, como se diz, o luxo, mas é o que é mais de classe média, né? Aquele povo que não quer gastar muito, mas também não quer uma coisa muito simples. E o super luxo, por quê? É igual meu irmão falou, às vezes você vai fazer uma coisa e a pessoa que tipo assim, tem um pouquinho de condição, ela vai olhar e falar, nossa, mas é muito simples. Então, por isso que você tem que trabalhar com esses três modelos, A, B, C. Clássico, luxo e super luxo. Porque se a pessoa vê que você trabalha só com simples e ela quer um pouquinho mais, ela não vai pegar com você porque ela vai achar que você só faz o simples. E se a pessoa, se você não trabalhar com simples, uma pessoa que precisa do simples não vai pegar com você porque vai achar que você só faz o luxo. E aí é onde eu vou explicar um pouquinho sobre o que ela explicou sobre o clássico, luxo e super luxo. Eu fiz uns modelos aqui, meninas, então eu vou estar mostrando pra vocês. Esse daqui seria uma caixinha clássica, tá? A caixinha clássica, ela só pode ter no máximo de 1 a 3 ornamentos. O que seria ornamentos? Um aplique, um laço, mais um aplique. Só. É os únicos ornamentos que ela pode ter. Porque ela vai te custar, não vai te custar muito. Então, só que quando ela sair, ela não vai te dar tanto lucro. Mas ela é simples, porém bonita, tá vendo? Então, ela pode ter no máximo 3 ornamentos. Só. O laço, você pode fazer mais fino, que eu fiz grosso, porque eu só tinha fita grossa. Mas o laço da clássica é daquele mais fino, tá? Não é grosso, assim. E a clássica, ela não vai chatum, ela não vai nada que emperequite demais. Ela é clássica, ela é simples. Depois da clássica, ela vem a luxo. A luxo, ela pode ter de 1 a 5 ornamentos. A luxo, meninas, o que ela seria? Ela pode ter de 1 a 5 ornamentos. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. E nela, você pode trabalhar um pouquinho demais, tá vendo? Uma cianinha, um strass. Então, no máximo, 5 ornamentos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 ornamentos. Ela é uma luxo, você entendeu? Vai variar? Sim, porque de um tema para outro, você pode usar alguma outra coisa, menos coisa numa luxo, só que ela vai ser luxuosa. Então, vai depender dos temas. A mesma coisa com a clássica. Às vezes, você não vai usar 3 itens na clássica. Só que, às vezes, você pode pôr um detalhinho na clássica que transforme ela numa clássica mais bonitinha. Então, ela vai depender do tema, tá, meninas? E a super luxo? A super luxo é aquela que, quando sair, ela vai te dar muito retorno. Tá vendo? Então, ela pode ser com papel diferenciado, ela pode ser com um aplique de lamicote, tá vendo? Então, a luxo, ela pode ter de 1 a 8 ornamentos. Ou seja, ela pode ter cianinha com strass, ela pode ter apliques no lamicote, ela pode ter um laço duplo com um chatum, um botãozinho, alguma coisa. Isso também varia do tema. Por quê? Você tem que entender que a sua luxo, ela quase não vai sair. Porém, quando ela sair, ela vai se transformar, te dar um super lucro. Porém, ela tem que ter um valor, né, agregado ao valor. Tipo assim, você gastou, você não pode cobrar, eu gastei 5 reais, eu vou cobrar 5,50. Não, você gastou 5 reais, seu lucro é só 50 centavos? Não vai. Então, meninas, assim, dentro da margem dela, o que ela vendia? A clássica dela é R$ 6,90. A luxo dela era R$ 8,90. E a super luxo, R$ 12,90. Só que dentro da nossa realidade, eu calculei pela planilha que eu vendo. Então, tipo assim, um valor, como diz, aceitável.
Então, no meu caso, eu vou mudar. Então, no meu caso, a minha clássica eu vou vender a R$ 4,90. Porque se o cliente quiser a mais de 30, eu faço a R$ 4,50 ou a R$ 4,00. Tipo assim, acima de 30, acima de 100 eu faço a 4. Acima de 30, 50 unidade, eu faço R$ 4,50. E aí, a minha luxo, que ela vende a R$ 6,90, eu vou estar vendendo, a R$ 8,90 ela vende, eu vou estar vendendo a R$ 6,90. E a super luxo dela, que ela vende a R$ 12,90, eu vou estar vendendo a R$ 10,90. Isso não significa que você não pode subir um pouquinho, dependendo de alguma coisa que a sua cliente queira. Então, o que ela falou também? Que a gente tem que saber lidar com o cliente, a falar com o cliente, porque muitas das vezes nós não sabemos explicar para o cliente com que você trabalha. Então, meninas, o que ela fala? Que a gente tem que saber explicar para um cliente. Quando a gente põe um monte de informações, um monte de tipo, o cliente ele fica confuso e acaba não comprando. Então, você tem que trabalhar com especificações, porque o cliente, quando ele ver que o clássico é um tipo, o luxo é um e o super luxo é outro, ele já vai se identificar com o que ele pode pagar. Isso facilita com que mais os clientes comprem. Isso também, meninas, entra na questão do topper de bolo, que foi o que a Ariane estava falando. Então, você tem que classificar os seus toppers de bolo como clássico, luxo e super luxo. O que seria o clássico? O clássico é aquele famoso topper de bolo que a gente faz com os apliquinhos. Vamos supor, um topper de bolo clássico, um fotográfico, tem que ter no máximo 8 apliquinhos. No máximo, uma simples, um topper simples. Porém, se você quer um topper clássico com 8 apliquinhos e o nome, ele vale R$ 15. Se você vai querer um topper de bolo clássico com o nome e uns 5 ou menos apliquinhos, lógico, você não vai cobrar o mesmo valor, você vai cobrar mais barato, R$ 10. O que seria o luxo? O luxo seria aqueles topper de bolos que a gente faz com de 1 a 5 apliques, camadas. Às vezes coloca uma camadinha ali de lamicote, ou às vezes coloca uma camadinha tripla. Então, esses a gente não pode estar cobrando ele como um valor de clássico, porque ele dá mais trabalho. Então, ele tem que entrar no luxo. Então, o que é o luxo? De 25 a 30 reais. Isso depende da classificação, do que você está pondo nesse topper de bolo. E o super luxo, que é aquele famoso topper de bolo que a gente faz, que é as famosinhas de agora. Então, esses topper de bolo assim, os topper de bolo que vem as bexiguinhas, laço, vinil, aqueles que é todo de lamicote. Então, eles não podem se enquadrar a um clássico. Você não pode cobrar nele um clássico. Você não pode cobrar dele um luxo. Ele é um super luxo, porque você está gastando mais. Você gasta mais para fazer ele. Então, você gasta mais, o cuidado é maior, o tempo é maior. Então, meninas, vocês têm que classificar isso também para os seus clientes. Clássico, luxo, super luxo. Ah, eu queria um topper de bolo. Olha, eu trabalho com 3 classificações. Clássico, luxo e super luxo. Ah, qual é? Explica para o cliente. Ah, eu queria caixinhas. Ó, eu trabalho com clássico, luxo, super luxo. Qual que a senhora gostaria? A clássica vem assim, assim, assim. A luxo é assim, assim, assim. E a super luxo é assim, assim, assim. Isso, meninas, é também para tublete, latinha, caixa acrílica. Tudo que a gente pode fazer que entre em camadas. Outra coisa, meninas, que eu tenho visto muito às vezes a gente muda um pouco o valor, né, da caixa Milk para a caixa pirâmide. Só que não, eu tava estudando, eu tava vendo, eu tava fazendo os cálculos. A caixa pirâmide, independente, ela tem que ser o mesmo valor da Milk. Então, o que que você faz? Todas as caixas que forem usar uma folha igual a Milk, elas têm que ser todas o mesmo valor, tá? Então, tipo assim, se a caixa Milk, a pirâmide, a sushi,
a cubo, vamos supor, tá? A cubo eu não lembro quantas folhas que é. For de uma folha, então, se ela é clássica, vai ser o valor da clássica. Se elas forem luxo, ela vai ser o valor da luxo. E se elas forem super luxo, o valor da super luxo. Pra quê? Pra facilitar o seu cliente entender. Outra coisa que eu aprendi muito, meninas, foi sobre a questão de como lidar com o cliente. Muitas das vezes a gente perdemos cliente por ser seca, por falas secas no WhatsApp. Então, ela fala assim que a gente tem que ser o mais cordial possível, falar com o cliente como se a gente estivesse falando com um parente nosso, para que ele se sinta à vontade, tá? E de comprar. Então, explicar para ele as coisas, como se funciona, o porquê que o seu valor é aquele, qual é o tempo que precisa. Então, tipo assim, você tem que deixar o mais explicado possível pro seu cliente. E evitar, meninas, uma coisa que eu vi bastante nos vídeos que eu assisti, evitar usar gírias, evitar colocar abreviado, tentar ser cordial nas respostas, não ser muito seca, muito direta, porque se você for muito seca, você não ter um bom relacionamento com o seu cliente, ele não vai comprar. Ele vai pesquisar. Se você for seca, não explicar por que aquele é o seu valor, tal, que você trabalha com um produto de alta qualidade, você faz a impressão em alta resolução. Então, se você não explicar certinho para o seu cliente, ele não vai ficar. Ele vai procurar o que vai pagar mais barato e com pouca qualidade. Então, você tem que fazer igual as marcas famosas fazem. Mostrar para eles o porquê que eles têm que comprar com você. Qual é o seu diferencial. Outra coisa, meninas, que eu aprendi é que você, quando você abre uma empresa, você tem que criar um nome. Você tem que criar uma logo. Você tem que criar redes sociais da empresa. Você não pode misturar a sua empresa com o seu particular. Outra coisa, meninas, que eu aprendi também foi a questão do nosso dia a dia, né? Nós temos que criar uma rotina para os nossos clientes. Muitas das vezes a gente trabalha em casa, tudo bem, eu trabalho em casa. Só que o cliente seu, ele não pode entender como você trabalhar em casa. Então você tem que ter um horário de atendimento, tendo da tal a tal, para fazer pedido, para fazer encomenda, para retirada. Então tem que ter um horário, porque você não vai chegar a um banco depois das 4 e vai entrar, porque o banco não vai deixar você entrar. Então a mesma coisa, os seus clientes têm que estar cientes disso, que para atendimento você tem aquele seu horário. Então, meninas, assim, isso inclui em tudo, né? Então, tudo que você conseguir fazer, clássico, luxo e super luxo, você tem que classificar, tá? As outras demais coisas, tem que pôr o valor certinho e estipular aquele valor e não trocar. Independente se o seu cliente querer que você faça mais barato ou não. Você não pode desmerecer o seu trabalho, tá? Outra coisa também, igual as latinhas, meninas, ó. Essa aqui seria uma latinha clássica. Ela só tem um adesivo. Essa aqui seria uma caixinha luxo. Ela tem 1, 2, 3, 4 apliques. Só que ela é uma luxo, tá vendo? Então, independente do tema que você usar. E essa daqui, que é a que eu amei, é a super luxo, tá vendo? Eu coloquei uma cianinha dourada, coloquei um aplique de lamicote e coloquei aqui em cima também da minha, tá vendo? Então, meninas, assim, tudo que é o que eu aprendi é que é pra facilitar a escolha do seu cliente, né? Outra coisa, meninas, que eu aprendi também no vídeo, as fotos. As fotos é muito importante que elas sejam nítidas, que elas sejam limpas, trabalhadas, que elas sejam... Mostre os detalhes, cada detalhinho da sua caixinha. Então, a foto, ela tem que ser bem visível, para que a cliente olhe e repare nos detalhes, que a cliente possa olhar a qualidade. E outra coisa que a moça falou no vídeo lá que eu tava assistindo, evitem usar fotos de outras pessoas. Ai, eu não tenho aquele tema. Faça. Igual ela falou, finja que você tem um cliente imaginário e faz. Porque pra você não vai ser perdido, pra você vai ser
uma experiência, você vai estar fazendo a sua própria caixinha. E você vai estar mostrando o seu próprio trabalho. Você não vai estar mostrando o trabalho de outra pessoa. Que isso é o que valoriza. Porque é muito chato, meninas, você trabalhar e outra pessoa usar a sua foto para fazer uma divulgação como se fosse dela. Você entendeu? Então, tipo assim, é chato. Tem aquelas pessoas que liberam fotos? Tem, para poder usar. Só que é chato. Porque você não tá vendendo o seu trabalho, você tá vendendo o trabalho de outra pessoa. Tá? Então, aprendam isso também. Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa. Eu falei das caixinhas. Ah, meninas, e outra coisa que ela falou também no curso, numa das aulas que eu tava aprendendo, que a gente não pode, como fala, pensar pequeno. Se você pensar pequeno, você não cresce. Então, você também não pode sair comprando tudo. Vou sair comprando tudo. Ah, eu vou trabalhar com isso, eu vou comprar isso, aquilo. Não. Pense primeiro no que você quer fazer. O que você quer trabalhar. Para você não gastar à toa. Vamos supor, eu quero trabalhar com as caixinhas. Só que aí você comprou uma encadenadora. Por que você quer comprar uma encadenadora? É dinheiro perdido. Você entendeu? Porque você não vai usar a encadenadora. Então, pensa, olha, eu quero trabalhar nisso. Igual eu mesmo, eu me identifico mais com lembrancinha. Eu faço as caixinhas, que Dia das Mães, Dia dos Pais, essas coisas. Porém, eu não consigo vender elas. Por quê? Eu não me identifico para poder divulgar elas. Eu gosto mais de coisas de aniversário, de eventos. Isso, mas mesmo assim eu faço. Agendas, igual eu comecei a fazer a caderneta de vacina. Vou ver se eu pego o jeito. Se eu pegar o jeito, eu vou continuar vendendo também. Então, tipo assim, você tem que decidir para você não pegar aquele monte de informação, aquela monte de coisa e depois não conseguir fazer nada. Então, escolha o que você quer. Três coisas. Ó, eu vou trabalhar com lembrancinha, com isso e aquilo. Só. Para você não se... Como fala? Sobrecarregar. Entendeu? Então, você tem que escolher entre os 3 que você se identifica e fazer somente aquilo. Tá bom? Beijão e tchau!